muito bom. Nós temos viajado esse Brasil fazendo lições. E dentro dessas oportunidades que Ele tem nos dado, nós tivemos a oportunidade de gravar, tanto fora como dentro do Rio, algumas mensagens. E algumas delas estão na internet, no YouTube, se você procurar pelo meu nome. Né? Nós se conhecemos tão rápido, por isso que o pastor não gravou, mas é Leonardo, não Leandro. Evangelista Leonardo de Paula. Tem algumas coisas lá, não estão todas, porque começou agora, então nós estamos colocando devagar. Algumas gravações são profissionais e outras são utilizadas aparelho, como minha filha está ali, para nós podermos estar evangelizando também aqueles que de repente estão sem direção, vai na internet em vez de ver pornografia, Deus brada e ele entra lá no YouTube e acha alguma coisa de Deus que pode ajudar a vida dele. Amém, amor? Amém. Abra sua Bíblia por gentileza. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Como o pastor disse ontem, vamos ver a maneira qual Deus quer nos usar. De repente Deus nos usa no fogo, Deus nos usa na calmaria, Deus nos usa como urbaiano, ou de repente como mineiro, né? Mas é a maneira qual Deus quer. Mas eu tenho certeza que a maneira que Deus falar, você não vai para a sua casa sem a sua resposta. Deus de poder. Amém? Glória a Jesus. Todos encontraram? Glória. Aquele que encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aquele que não encontrou, diga: eu também vou para o céu. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Amém? Glória a Jesus. Muito feliz de poder estar aqui junto com os irmãos nessa noite. A leitura do texto sagrado vai nos dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cinqueto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 faziam o que, igreja? Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmão? Tome assento, glorificando ao nosso Deus. Glória a Deus. É do conhecido, eu creio, de todos, quando a Bíblia é aberta, vai logo dizer o profeta messiânico, o profeta Isaías, o homem a qual mais profetizou sobre a vinda de Cristo. A nossa Bíblia ela vai ter um contexto de 66 livros, e só o livro do profeta Isaías ele tem 66 capítulos. E o homem que teve mais a oportunidade, ou foi mais cheio do Espírito Santo, e pôde anunciar com mais precisão a volta, não, melhor dizendo, a vinda do Messias. Um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, a qual diversas vezes trouxe profecias profundas, exortações, a qual despertou o povo para a volta de Cristo. Mas dado ao capítulo de número 6, nós vamos ter um entendimento que a Bíblia vai dizer que no dia que morreu o rei Uzias, vamos ver que o dia que este rei venha morrer é um dia que marca tanto a vida do profeta que ele vai escrever que no dia que este rei morre, ele entra dentro do templo e ele tem uma visão. Mas me permita nessa noite dizer um pouco, ou nos trazer à memória quem foi o rei Uzias. A Bíblia vai dizer que quando o seu pai morre, o rei Amazias, ele é tomado muito jovem, porque o seu pai está prisioneiro, e o lado do território de Judá está sem um rei, e ele
ele aos seus 16 anos é obrigado a tomar o lugar de seu pai e está julgando o povo de Israel. Muito jovem a princípio, mas com uma grande responsabilidade. Aquele homem começa ali a estar governando, aquele jovem começa ali a estar orientando, apesar da sua mocidade, ele tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. E aquele jovem, ele não nega, ele assume aquela responsabilidade que lhe fora dada. O que chama a minha atenção é que do lado daquele jovem tinha um profeta, tinha um homem cheio do Espírito Santo por nome de Zacarias. A Bíblia vai dizer que enquanto Zacarias, sábio nas visões de Deus, orientava aquele jovem, Deus começa a prosperar tremendamente o seu reinado. Deus começa a prosperar tremendamente o seu governo, a qual aquele jovem com 16 anos, ele toma posse e ele vai governar por 52 anos. Ele governa mais tempo do que o próprio rei Davi, um dos seus patriarcas. O que chama a minha atenção é que a Bíblia vai dizer que enquanto aquele homem está no poder, Deus dá tanta sabedoria, Deus dá tanta graça a ele para reinar, que ele começa a fortificar. Judá estava destruída, ele começa a fortificar Judá de novo. Ele começa agora novamente a elevar o nome, ele começa novamente a colocar os altares de Deus, ele começa a derrubar os altares de Baal, para que o nome do Senhor começasse a ser glorificado. Me permita abrir um parênteses nessa noite, porque enquanto, aleluia, os altares de Baal que existem por aí não forem derrubados, Deus não vai agir sobre a nossa vida. Aquele homem, ele tomou uma decisão, sou eu agora que estou de frente, sim. O que é preciso fazer, Zacarias, para agradar o nosso Deus? É interessante que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E como obter a força do Senhor se eu entrar dentro dessa igreja e não fazer com que o Senhor se alegre com a minha presença? Eu não sei você, aleluia, o que você ainda espera, mas se eu fosse você, eu catucava o irmão do lado e começava a adorar o nome do Cordeiro, porque a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Aquele homem, ele está fortificando uma cidade. A Bíblia diz que é tão tremenda, pastor, o reinado deste jovem, o rei Uzias, que a fama dele vai chegar do outro lado, no Egito. O povo já está sabendo, está temendo quem é o rei. O rei, ele começa com a sabedoria que Deus dá a ele. Ele coloca em cima das muralhas armas tão poderosas que atiravam pedras a quilômetros de distância. Era quase impossível que o inimigo chegasse, porque de longe ele já levava uma pedrada. A Bíblia vai dizer que dentro, aleluia, da sua guarda pessoal são 307.500 homens. São 307 mil, não são 300 pessoas, exército poderoso, todo mundo com escudo, com espada, com lança, porque o rei começou a investir pesado para fortificar, aleluia, a cidade. Hoje é bem diferente, é verdade. Evangelista Leonardo, eu vou ter que fortificar a igreja com arma? Não. Eu vou ter que dar escudo, dar espada? Também não, porque o escudo a igreja já tem, a espada a igreja já tem. A igreja precisa nos dias de hoje saber usar as armas que são entregues da parte de Deus. Aleluia! Você não precisa sair daqui e bater boca com ninguém. Você não precisa sair daqui para reivindicar o que é seu, usando a força, não, querido. Coloca o seu joelho no chão. Aleluia! Começa a usar a comunhão que você tem com os seus, que você vai ver Deus agir em seu favor. Deixa eu ver quem crê nessa palavra nessa noite. Lá para deixa eu me convidar a base. O reino está fortificado.
A fama daquele homem era tão grande que as nações vizinhas tinham medo, ninguém queria guerrear. A Bíblia vai dizer que, aleluia, eles começam a pagar a ele para que ele fosse amigo e não invadisse as suas terras. Ele resgata cidades que haviam sido tomadas, a cidade de Damasco, ele traz de volta. O poder daquele homem estava tão grande debaixo do poder de Deus, que ele edifica a cidade até dentro da cidade dos filisteus, na terra estranha. Ele colocou uma base lá. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que falam sobre você, se você estiver na direção de Deus, aleluia, não vai ter limite, não vai ter fronteiras que você não possa atravessar na força desse Deus. Ele cresce, ele envelhece. Ao contrário de alguns, o rei não amadurece. Ao contrário de algumas pessoas que, com o passar do ano, dos tempos que assim se sucede a vida, ele não consegue amadurecer. Apesar de ele ganhar idade, ele começar a envelhecer, aquele homem ele não chega numa mente sadia, numa mente madura, não, ele continua menino. E quando eu olho para o contraste da vida daquele homem, eu vejo que no nosso dia não é diferente. Deus usa, Deus exalta, Deus levanta. Aleluia, tem gente que continua sendo menino, não cresce, não amadurece, não tem uma posição de vaso. É bem verdade, aleluia, o Espírito Santo vai encher. Aleluia, mas como que ele vai encher? Quando nós se arrependemos de fato e é verdade. Aleluia, o Espírito Santo vai descer e vai preencher a sua vida. A Bíblia diz que esse homem toma uma decisão a qual nenhum homem deveria tomar. A Bíblia vai dizer que o rei, ele pega um incenso. Ele pega um incenso e vai para dentro da casa do Senhor. Que coisa linda, evangelista. Qual o problema de pegar incenso e ir para a casa do Senhor? Ele foi adorar a Deus, ele foi acender um incenso, sim, é verdade, mas não era, aleluia, o que ele deveria fazer, porque ele foi chamado numa vocação de rei, não de sacerdote. Ei, querido, Deus quer despertar vocações nessa noite. Você só tem que procurar, com a ajuda do Espírito Santo, o dom que Deus entregou na sua vida. Não se preocupe com quem canta, com quem prega. Se Deus te chamou para adorar, adore. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Aleluia. Se Deus te chamou simplesmente, aleluia, para estar dentro da igreja e adorar o nome dele, não pense que é pouca coisa. Porque tem gente que entra e sai e não dá um glória, não abre a boca para dar um aleluia. Quando chega lá fora, não sabe simplesmente dizer: querido, Jesus te ama. E ele cura, salva, liberta e transforma. Ei, querido, levanta a sua mão nessa noite, porque Deus vai despertar vocações dentro deste lugar. Lavará de céu e combinar a base. O Espírito Santo. A Bíblia diz que quando aquele homem ele entra dentro, aleluia, do templo, o profeta, melhor dizendo, o sacerdote Azarias, vem atrás dele, aleluia, e repreende o rei. Ó rei, o que você está fazendo por acaso será para a glória de Deus? Não pense você que isso que você vai fazer é para a glória de Deus. Aquele homem estava com o seu coração orgulhoso. Aquele homem não reconheceu, aleluia, os sacerdotes que estavam acompanhando o seu reinado. O seu coração estava cheio de orgulho, cheio de ego. Ele já estava querendo pegar a glória que é do eterno e transferir para a vida dele. Ele diz: mas eu sou o rei. A Bíblia diz que 80 sacerdotes resistem ele, e ele, por ser rei, ele tenta forçar uma coisa que não era para ele fazer. Deus está dizendo, aleluia, não tente forçar o que não é para você fazer. Aquilo que não é para você fazer, deixa que Deus vai fazer pela sua
sua vida e você vai ver o resultado que vai ter. A Bíblia diz que ele resiste. Para que ele for resistir? Ao mesmo momento, o sacerdote olha para ele e identifica a lepra que nasce na testa dele. Aleluia, eles começam a se alvoroçar e ele mesmo vê que tinha uma lepra. Ele teve que sair escondido e viver numa casa separada. Aleluia, e o seu filho foi posto para reinar no seu lugar. Agora eu vou te entregar aquilo que Deus, aleluia, entregou para a minha vida. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías entra no templo no dia que morreu o rei. Qual rei que tinha morrido, igreja? Uzias. A Bíblia vai dizer agora que Isaías entra dentro do templo. Note que a partir do capítulo de número 6, mas do capítulo de número 6 até o primeiro, Isaías já está profetizando. Isaías está numa posição confortável, porque ele era parente do rei. Então ele tinha livre acesso ao templo, ele tinha livre acesso, aleluia, ao palácio, e diante do povo já era reconhecido como um profeta. Segura mais um pouquinho comigo nessa noite. Aleluia! Todos nós aqui sabemos a potência, ou melhor dizendo, a perícia que uma águia tem. Um animal, aleluia, uma ave, que ela, entre todas as aves, é uma ave mais forte, uma ave que vive mais tempo, mais resistente. Você bem sabe que ela tem a capacidade de sobrevoar acima dos problemas da tempestade, é bem verdade. Mas a águia, ela quando nasce, há um mistério na vida dela. A sua mãe, ela vai alimentando, dando comida na sua boca aos poucos. E ela vai ganhando robustez, ela vai crescendo, tomando leite. Porque nem todos podem comer ainda mocotó, mas ela está no leite. A Bíblia vai dizer que, aleluia, nesse dia da vida do profeta, a qual o seu primo vem falecer e entra dentro do templo. Você vai entender. A águia, ela no seu ninho, ela para dar o seu primeiro voo, ela não sai primeiro a sua mãe e ensina, aleluia, como que ela deve voar, não. A águia, ela não tem uma oportunidade, aleluia, de estar ali pensando e fazendo um cálculo, não, eu vou bater tantas vezes as asas, eu vou planar sobre o vento, não. Aleluia, é tremendo porque quando ela chega, o ponto dela crescer, a sua mãe vê, já passou do tempo de eu ficar dando comidinha na sua boca. Chegou a hora de você começar a voar, dar os seus voos e começar a caçar. A Bíblia, aleluia, vai dizer que o profeta, ele passa por uma situação e você vai entender por que a águia, porque a sua mãe coloca ela na ponta do ninho. Eu creio que de repente com um aperto pode ser que sim, como pode ser que não. A sua mãe lança, precipita a águia e você sabe que o ninho de águia não é em cima de uma árvore, não, é um grande penhasco. A águiazinha cai lá de cima e ela só tem uma oportunidade, ou ela aprende ou ela aprende. A própria mãe lança ela lá de cima e ela tem que dar seu jeito para aprender a voar. Imagine comigo a dor, o sofrimento de uma mãe, a dor e o sofrimento de um pai ter que abrir mão do seu filho. Você vai, eu tenho certeza que vai acontecer algo de bom, mas pode não acontecer.